uma condenação da formação literária no Brasil, que ele vai entender que é um fator de atraso, que está associado a uma herança portuguesa, obscurantista. E ele diz assim, era uma formação eminentemente literária, orientada não para a técnica e ação, o que na visão dele ia na contramão do desenvolvimento do país, sobretudo por conta da necessidade de desenvolvimento científico. Aí ele continua, seria um legado que formou-se por esse modo, a partir do qual formou-se a tendência intelectual e literária que se desenvolveu por mais de 3 séculos para o bacharelismo, a burocracia e as profissões liberais. Nesse sentido, é muito importante um artigo publicado em 1968 da professora Maria Odila Dias, porque ela vai colocar em cena, precisamente, a importância de rever a ilustração no uso brasileiro, no final do XVIII. E de se entender que ali já havia uma questão da ciência, sim, e que ela teria que ser levada em conta. Bem, essas considerações tornam válida uma reflexão sobre a escrita e os desertos no século XVIII. E quando eu digo desertos, é dentro da perspectiva que coloca o Roberto Ventura, como esse vazio que tem que ser civilizado pela escrita da história, e uma vez que se torna cognoscível. E o exemplo que eu queria trazer no final do XVIII, no primeiro momento, é o Alexandre Rodrigues Ferreira, que é considerado um dos primeiros importantes viajantes naturalistas luz brasileiros, na verdade. Ele se formou em Coimbra e ele foi formado já dentro de uma perspectiva da Universidade de Coimbra, em que se propunha a formação de homens preparados para as viagens filosóficas, né? Que seriam essas viagens que teriam por finalidade um propósito que tem que ficar muito claro em relação à ilustração portuguesa, que é um propósito pragmático, econômico. Né? Havia uma demanda de desenvolvimento científico para atender, na verdade, a necessidades econômicas que experimentava Portugal, sobretudo em relação à exploração de seus domínios, que era o caso da América Portuguesa. Então ele faz uma expedição entre 1783 e 1792. Nessa expedição, o professor, o historiador Ronaldo Raminelli vai considerar que houve um sacrifício da ciência em prol dos interesses do Estado, na medida em que muitas vezes condutas, procedimentos que eram orientações dadas aos naturalistas eram condutas deixadas de lado pelo Alexandre, na medida em que ele precisava atender a digamos assim, um anseio inventariante do Estado português. Era exatamente levar para a cena da escrita, levar para a cena do conhecido, do mapeamento, mas um mapeamento que visava a exploração econômica, mais especificamente. Bem, sem dúvida o caráter assumido pelas viagens filosóficas mantém direta relação com as particularidades da ilustração portuguesa, em que o fortalecimento do Estado e o pragmatismo orientaram a filtração das ideias ilustradas que circulavam na Europa de então. Acerca disso, observa Luiz Carlos Villalta, na tese que ele defendeu em São Paulo, em 1999, que a ilustração não se apresentou de forma única e que assumiu mais de uma feição na Europa. Isso é importante porque a gente não pode pensar a ilustração como algo homogêneo, e o Villalta tem a preocupação de chamar atenção para isso. E no caso português, existem especificidades, inclusive a manutenção do catolicismo, o fortalecimento do Estado monárquico, que não podem ser retirados da pauta quando se pensa em uma ilustração luso brasileira. Todavia, a situação dos países ibéricos pressupõe condições específicas na forma como o pensamento ilustrado se configurará, a exemplo da feição católica que assumirá Portugal. Afinal, a ilustração ibérica, aí eu cito Villalta, sendo objeto de uma releitura feita em sintonia com as condições ali reinantes, assumiu contornos singulares, articulando-se com elementos culturais anteriores. Fecho a citação. No entanto, o que movia Portugal em direção às ideias ilustradas, especialmente no que dizia respeito ao desenvolvimento científico, era a modernização do Império, tomada como necessária e urgente. Dessa forma, os aspectos políticos associados ao fortalecimento do poder do rei coexistiam com pretensões econômicas, que colocavam na pauta do dia o conhecimento e a exploração das riquezas da colônia.
E a respeito disso, o Raminelli, em relação a essa necessidade de conhecimento, ele vai dizer: a viagem filosófica caberia o nobre encargo de revelar elementos ocultos, desconhecidos do mundo. Os literatos não estão definitivamente à parte desse processo. E isso já foi explorado por autores como Ivan Teixeira, em seu trabalho sobre Basílio da Gama, quando considerou a existência de um mecenato pombalino que incluía um papel político importante dos brasileiros. Por esse viés, autores como Manuel da Silva Varenga, eles são expressivos do papel político que se atribui ao ilustrado em sua atuação como poeta e divulgador da ciência. Em poemas como As Artes, que foi declamado na Sociedade Literária do Rio de Janeiro em 1788, ele vai propor, entre outras coisas, uma ideia de ciência que se aproxima do herói. Então ele vai dar, isso é bem interessante no poema, porque ele vai lançar mão de dois exemplos de cientistas do século XVIII que morreram em experimentos. Então ele faz referência, por exemplo, ao cientista russo, que a partir dos experimentos, a proposta lá da eletricidade do Benjamin Franklin, vai fazer uma experiência na Rússia e ele é tributado. E ele apresenta como um Prometeu. Né? Então ele vai erotizar e vai elevar a categoria de Marte, esses sujeitos, porque ele, na verdade, está propondo ali uma ideia, uma concepção pedagógica da poesia, a poesia comprometida com a modernização e o desenvolvimento do Império Luso brasileiro, e para que isso fosse possível seria necessário, portanto, o desenvolvimento científico. Se a ideia de progresso já estava ali estabelecida entre os românticos, ela não é abandonada. Entre os românticos, perdão. Ela não é abandonada. E aí eu vou começar, né, a fazer aqueles cortes supremos e apressados no tempo, mas em relação a essa questão do deserto que eu pego e a necessidade de torná-lo cognoscível a partir da escrita que está atrelada a uma ideia de desenvolvimento e modernização que, por sua vez, não pode prescindir da ciência, não há como não fazer referência ao livro da Flora Sequilho sobre os viajantes no século XIX, o Brasil não é longe daqui, em que ela considera a importância do relato de viagem e da experiência da viagem e de tornar esse desconhecido conhecido, inclusive dos românticos. E aí eu vou fazer um salto, eu ia fazer umas outras considerações, mas obviamente terei que suprimi-las da minha fala. Eu vou fazer um salto para essa geração de 1970, né, que tinha aberto a minha fala, considerando sobretudo o movimento naturalista, né, das letras brasileiras, e entendendo que esse movimento foi absolutamente mal visto pela crítica, inclusive a Sônia Brainer, ao discutir o naturalismo, ela vai entender que houve um argumento naturalista que parte da crítica de primeiro momento do Machado de Assis, e que os argumentos usados pelo Machado de Assis foram praticamente repetidos ao longo da crítica, e que isso levou, em certa medida, aí é uma apreciação minha, a um recalque do naturalismo. Então, nós não precisa estudar, né? Então, nós não precisamos estudar. E nesse sentido, nós desconsideramos alguns aspectos políticos e culturais importantes associados à atividade desses intelectuais literatos ligados ao naturalismo. E o exemplo que eu ia trazer era Carne, de Júlio Ribeiro, que é um romance de 1888, e eu queria considerar alguns pontos. O primeiro ponto em relação a esse romance é o grau de investimento publicitário em cima dele. Então ele teve uma ampla divulgação antes mesmo da sua publicação. Vai ser publicado o maior romance naturalista do Brasil, etc, etc. E acerca dessa, digamos, panfletagem em torno do romance, soma-se uma polêmica, né, que aconteceu nos jornais da época, em que o padre Senna de Freitas vai chamar a Carne de carniça e vai fazer uma condenação tanto estética quanto moral do romance. Tanto a polêmica quanto essa panfletagem alimentam a repercussão do romance.
repetição ela é absolutamente desejável, porque, no meu entender, fica absolutamente claro na leitura do livro do Júlio Ribeiro a pretensão pedagógica. A ideia de que a literatura está ali compromissada com uma ideia de modernização, que significa dizer divulgar a ciência e ilustrar o público leitor. Então, para exemplificar isso, daí inclusive o artificialismo, muitas vezes, eu fiz referência a uma carta, que é uma carta que um personagem, que é o Barbosa, que tem uma aproximação amorosa com a protagonista, que é a Lenita, ele escreve quando ele viaja a Santos, né? Ele fica um tempo ausente e escreve essa carta. A carta leva longas páginas, e dessas longas páginas o que nós temos é descrição do relevo, descrição do clima, descrição das espécies botânicas encontradas, dos tipos humanos, etc, etc, etc. E ao final, uma leve passagem com uma sugestão, né, que tem a ver com a saudade, a relação afetiva, que ele mantém, ou manteria, com a Lenita. Então, o artificialismo dessa carta, né, dentro do contexto do romance, assim como tantas outras passagens em que eles saem para passear na mata e ficam, olha aquela espécie, aí citam qual é a espécie da planta, olha outra espécie. A gente percebe que há quase uma ideia de pretexto, em que o romance é quase um pretexto para que se tenha ali um espaço para apresentar determinado tipo de informação. E um compromisso desse escritor com a ideia de divulgação científica, que está muito associada, eu não vou entrar nisso agora porque não é o caso, que está muito associada ao processo de especialização dos campos, né? E a especialização da ciência significou dizer também que a instrução ela teria que vir separada da diversão. Então o lúdico não poderia fazer parte de uma escrita científica. O lúdico fica por conta da literatura. Mas eu preciso do lúdico para alcançar um público, sobretudo um público jovem. Então eu lanço mão da literatura e me aproprio de certa forma desse elemento lúdico, porque eu entendo que a literatura ela faz parte de um projeto político e social. E aí eu vou fechar o meu parágrafo de encerramento, assim, muito de 5 minutos. Porque, na verdade, assim, eu ainda eu voltava no final do meu texto aos sertões, e aí, pela avaliação, pela leitura do Luiz Costa Lima, em Terra e Nota, em que ele vai considerar que o literário ele entra como ornamento nos sertões. E a ânsia do Euclides é por uma escrita pautada na descrição, uma escrita que acredita na ciência e que, portanto, o literário ele vai entrar como uma torção literária. E está associada a uma realidade que Euclides da Cunha encontra que não se submete às premissas científicas que ele abraçava. Então a ciência, o descritivismo científico, ele não dava conta de tudo. Ele não dava conta de fazer, digamos, daquele mundo, daquele deserto inapreensível, o tal do cognoscível, do mapa, da cartografia exata. Não dava, né? E fechando, permitam-me, por favor, parar, se permite. É rapidinho, só parar aqui. Na discussão sobre o papel que se atribui à escrita ao escritor, a perspectiva das relações entre ciência e literatura permite refletir sobre como esta é compreendida ou não como forma de apreensão do mundo. Além disso, está sob discussão como o literário e o científico, a um só tempo, possam constituir-se como discursos em disputa por lugares de prestígio na sociedade e representarem os mesmos projetos. Por fim, a realização da escrita do processo civilizatório significa dizer que, no caso brasileiro, o entendimento da existência de uma demanda por progresso alia-se à necessidade de uma cartografia, uma escrita que salve o país do atraso e da barbárie.